Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico, psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental pelo ANBULIM, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. E uma outra formação também que eu tenho em terapia é em terapia comunitária, pela Universidade Federal do Ceará, com a supervisão do professor Adalberto Barreto. Então, essa é a mini aula, como é a sessão de treinamento de habilidades sociais. É uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitiva comportamental para múltiplas necessidades. Esse é um curso de pós-graduação que nós temos muito orgulho de divulgar, porque nós já temos essa parceria com a Unip há muitos anos, com centenas de alunos muito bem formados. Inclusive, você pode ter acesso a muitos e muitos depoimentos de nossos alunos que estão no nosso site vidamental.com.br. Ou seja, nós temos alunos atuando em docência, supervisão, clínicas particulares, serviços públicos, coordenação e chefia de serviços, em função do grande upgrade de carreira que tiveram com a nossa pós-graduação. Algo também que eu tenho assim, muito orgulho de falar como coordenador de curso, nós temos alguns dos alunos da nossa pós-graduação que depois retomam para ministrar aulas. Nossa, como isso é gratificante! Nós formamos profissionais tão competentes que depois nós mesmos contratamos para prestar serviço, ou seja, motivo de muito orgulho. Então, como é a sessão de treinamento de habilidades sociais? Essa é uma temática muito importante porque a técnica, a metodologia, o modo, a operação na abordagem da terapia cognitivo comportamental de treinamentos de habilidades sociais, eu considero uma das técnicas mais necessárias que os nossos pós-graduandos tenham pleno domínio, porque só com esta nós conseguimos resolver muitas e muitas demandas mesmo dos nossos pacientes. Até porque nós valorizamos na nossa pós-graduação convidar professores que, fundamentados em fortes pilares científicos, tenham aspectos e posicionamentos divergentes, controversos nas aplicações dos conhecimentos. Então, nós promovemos uma contenda científica, uma luta técnica. Nós incentivamos, então, professores de posicionamentos diferentes para enriquecer a formação dos nossos alunos, que poderão optar em atuarem por uma determinada linha ou por outra determinada linha para resolver a mesma questão do consultório, do ambulatório, do seu serviço de saúde. Outra coisa muito legal, lá no seu trabalho de conclusão de curso, nós também valorizamos muito os trabalhos de conclusões de curso, onde os alunos tiveram a maturidade de buscarem uma determinada temática e registrarem e escreverem que naquela temática autores contribuem para aquela temática de maneira diferente ou divergente ou confrontativa ou até consensual. Então, valorizamos também esses aspectos. Antes de começar o curso, eu já estou dando dicas até de como você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Sem querer abrir um grande parênteses aqui, até que nós vamos ter 5 itens. Aqui nessa tela começa o item 1 para poder falar de psicoeducação, mas nós temos 5 itens desta temática. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos ter 5 itens dessa temática, mas eu não posso deixar de relatar para vocês esse aspecto que nós temos um cuidado muito grande em apoiá-las na elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, de modo a você ter uma formação fantástica conosco. Voltando para a aula. Então, nós recomenda-se fornecer material psicoeducativo em cada sessão e material para preenchimento dos exercícios das tarefas de casa. Nós, na nossa formação também, prezamos muito por formar terapeutas cognitivo-comportamentais que saibam com pertinência, com propriedade, proporem tarefas e atividades de casa para os pacientes, de modo que isso traga
o melhor aproveitamento possível. Então, produzir materiais psicoeducativos para os pacientes e colocá-los e instruí-los para realizar tarefas de casa, isso é fundamental, especialmente para que a técnica, para que o treinamento de habilidades sociais tenha resultado efetivo na transformação de vida do nosso paciente, para que ele saia de um ponto A e mude para um ponto B mais funcional, mais adaptativo, menos sofrido, com melhores resultados e com um bem-estar maior do que quando começou a tratar conosco. Nossa, é muito gratificante transformar a vida dos nossos pacientes. Mais gratificante ainda é transformar a vida dos nossos alunos para que eles transformem a vida de seus pacientes. Então, psicoeducação e a relação de psicoeducação com habilidade social, como tema de uma sessão. Então, a discussão desse tema de maneira objetiva, promovendo no paciente a identificação de como essa habilidade pode ser abordada, estimular compartilhamento entre participantes de um grupo. Então, treinamento de habilidades sociais, há vários autores que recomendam isso e que nós confirmamos. É uma das técnicas riquíssimas. É uma das técnicas muito promissoras, muito promissoras para aplicação em abordagem de grupo. Terapia cognitivo comportamental, ela casa muito bem com a abordagem grupal, que é cada vez mais recomendada por planos de saúde, por sistemas públicos, onde existem poucos recursos, com a demanda enorme de tratamento. Então, treinamento de habilidades sociais é uma técnica, assim como psicoeducação, que nesses sistemas onde preza-se por atender em grupo, é ótimo. Sobre o questionamento, se o tratamento em grupo ele tem desvantagens, porque um paciente poderia ficar mais tímido que o outro, alguns sobressair ou tomar o tempo, isso vai da habilidade do terapeuta, o que nós formamos muito bem. Nós temos aulas maravilhosas de grupo terapia. Salvo engano, a professora Roberta Paiá é quem tem ministrado essas aulas. E as aulas da professora Roberta Paiá, vou falar, viu? Ela que é autora de livros, tem experiência clínica, pedagógica, científica. As aulas dela, eu mesmo gosto de assistir, porque eu, mesmo tendo 15 anos de atuação nessa área, saio de lá outro, com poucos minutos que eu fico na aula da professora Roberta Paiá. Então, fornecer texto psicoeducativo e estímulo. Então, como percebem esta habilidade na vida de vocês? Depois de explicar para os nossos pacientes em um grupo o que é habilidade social, como nós classificamos habilidades sociais, como as habilidades sociais são úteis em diferentes aspectos da nossa vida intra e da nossa vida interpessoal. Então, quando nós pedagogicamente colocamos todas essas explicações para os nossos pacientes em grupo, é hora de colocar como tarefa de casa para uma semana, no próximo encontro de grupo trazerem, como percebem essa habilidade na vida de vocês. Não ter essa habilidade desenvolvida impacta como na vida, nos relacionamentos, no trabalho, na resolução de seus problemas, no seu bem-estar pessoal. Vocês conhecem alguém que possui essa habilidade bem desenvolvida para servir de inspiração, para servir de modelo, para que possa buscar um aprendizado com essa pessoa se tiver pertinência? O que essa pessoa faz que demonstra isto? O que vocês intuem que deve ser feito para desenvolver essa habilidade? Quais são os principais obstáculos? Esse conjunto de perguntas que está aqui entre aspas, não por acaso, esse é um conjunto de perguntas que nós indicamos que o terapeuta coloque em uma planilha e fique como tarefa de casa para o paciente trazer da próxima vez. Nossa, isto daqui, quando é colocada essa tarefa, especialmente em um atendimento grupal, desculpa, eu sou um pouco emocionado, e que traz e que começa as colocações, os feedbacks entre os próprios pacientes, mediados pelo terapeuta, ou até pelo coterapeuta, ou por terapeuta e coterapeuta, a gente percebe ao vivo a transformação individual e grupal que todos vão tendo. E quando são grupos fechados para 10, 12, até 20 atendimentos, é muito gratificante. Quando aplicamos essa ampliação da expertise para habilidades sociais e que os nossos pacientes demonstram
que mudaram de cargo no trabalho, que estão tendo menos conflitos com a esposa, com o esposo, que estão relacionando mais com os filhos, que consegue em um órgão público, ao invés de perder as estribeiras, agredir, ser agredido, responder processo, conseguem dar um andamento em suas necessidades de maneira mais assertiva e fundamentada em conceitos e treinos de habilidades sociais. É muito legal. Talvez uma das técnicas mais transformadoras, empoderadoras, amadurecedoras, que levam o indivíduo de fato a um upgrade de vida positivo, obviamente, em terapia cognitivo-comportamental, é a sua ampliação de habilidades sociais. Mais um item de treinamento de habilidades sociais. Eu falei que são 5 e até agora estamos no primeiro. Aguarde, você vai aprender muito ainda. E aprender muito antes até de começar a sua pós-graduação. Durante a pós nós vamos te ensinar muito e depois vamos continuar ensinando também através dos nossos novos vídeos. Então, psicoeducação sobre as técnicas de manejo. Fornecer, então, orientações diretas e práticas de como o paciente pode desenvolver a habilidade específica. Ou seja, nós terapeutas cognitivo-comportamentais temos uma limitação no nosso trabalho, que é do tempo. Portanto, alguns alunos bem novinhos que acabam de formar, quando nós estamos incentivando, ensinando, treinando terapeutas pós-graduandos serem mais objetivos em suas colocações, para que o paciente possa ter habilidade prática para resolver seus problemas, há alunos que ficam assustados. Nossa, mas no processo terapêutico, assim você espanta o seu paciente, assim você perde o paciente, assim seu consultório não vai ter sucesso. Logicamente que talvez aqui no vídeo parece um pouco racional, parece racional demais o que eu estou falando. E lógico que numa aula ao vivo, no olho a olho, com a sua participação, com as nossas trocas lá na sala de aula, você vai compreender isso como algo mais dinâmico. Não é tão, digamos, bruto como está aparecendo aqui. Então, discutir com cada uma dessas técnicas, exemplificar e verificar se todos entenderam e tirar eventuais dúvidas. Isso do terapeuta ter a humildade de que nem sempre o que ele disse é o que os terapeutizandos compreenderam. Ter, por parte do terapeuta, a humildade, a disponibilidade de reexplicar, de falar de forma editada aquilo que está acostumado a dizer, até com que de fato os seus terapeutizandos compreendam, isso é um grande amadurecimento psicoterapêutico. Ou seja, comunicação, no final das contas, é o que o outro está entendendo e não necessariamente o que você está querendo transmitir. Eu, particularmente, especialmente quando estou fazendo abordagem terapêutica de grupo, faço questão, muita questão, de perguntar mais de uma vez se está tendo compreensão das propostas. Até porque, quando você pergunta só uma vez, e já é experiência de quem está há muitos anos no mercado, né? Quando você pergunta só uma vez se compreenderam, há uma forte tendência de todos falarem e confirmarem que entenderam, ainda que não tenham entendido. Por constrangimento, por vergonha, por temor de crítica, para não se expor. E aí eu até faço o que alguns acham sacana, de apontar. Você entendeu? Se você entendeu, então explica o que entendeu. Quando você pede para uma amostra de um grupo de terapeutizantes de 20, para 2 ou 3 explicarem o que entenderam, você vai ter uma plena noção se a sua comunicação foi eficaz e clara ou se você está se iludindo. Um outro item aqui do treinamento de habilidades sociais, item 3, então ainda faltam mais 3. Estamos no 3º, prometi o 4º e o 5º. Cada um melhor que o outro. Sim, nós somos tão apaixonados por ensinar que já começamos lhe ensinando antes de você começar a pós-graduação. Então, exercício prático. Aplicar atividade prática durante a sessão para que os pacientes vivenciem o treinamento da habilidade com o apoio do grupo e do terapeuta. Isto não é excludente. Lembro muito claro de uma pergunta que repete todo ano.
sempre, talvez não na mesma turma, mas tem uma pergunta super batida que os nossos pós-graduandos fazem. Mesmo o terapeuta passando, elaborando, propondo tarefa de casa, ainda assim faz tarefa prática durante o atendimento? Sim. A terapia cognitivo-comportamental, ela é de característica eminentemente prática, voltada para resultados mensuráveis. O que é resultado mensurável? Você começa a atender um paciente que tem transtorno obsessivo-compulsivo que limita suas horas de trabalho. Depois do processo terapêutico de 20, 30, 40 semanas, aquele paciente não tem mais trocas de horas produtivas para horas de vivência do transtorno obsessivo-compulsivo. O que é resultado prático? Você está atendendo um paciente com transtorno da compulsão alimentar, que tem 6 compulsões por dia nos últimos 2 anos. Você o trata e ao final do processo terapêutico, em parceria ou não com o médico, usando medicamentos, esse paciente deixa de ter compulsão alimentar. É o paciente que tem limitação de prosperar na sua carreira por fobia social. E com a sua intervenção terapêutica cognitivo-comportamental, esse paciente muda, consegue ter enfrentamento das situações de exposição, as resolve com o mínimo sofrimento ou sem ausência de sofrimento e com assertividade e prospera na sua carreira. Terapia cognitivo-comportamental é voltada para a resolução de problemas reais que são reconhecidos pelo próprio paciente e pelos seus pares. Inclusive, isso ser reconhecido pelos seus pares, talvez é o principal fator para que esse próprio paciente torne um grande indicador de outros clientes para seu consultório, sua clínica, seu serviço. E, desculpem, às vezes eu preciso abrir parênteses porque, assim, nossa, como é apaixonante ensinar essa disciplina, como é gratificante transformar vidas positivamente por essas técnicas. Exercício prático, então, ele pode estar nessas modalidades. Receber e oferecer feedback. Na vida, ainda que não tenhamos colocado este nome, ainda que não tenhamos dado essa denominação de feedback, a nossa vida é um permanente confirmar, negar, aceitar, recusar, mudar, ajudar, desfazer, fazer, reconstruir, construir, desarrumar, arrumar, enfim. Então, receber e dar feedback, tanto de maneira verbal, como também de maneira comportamental e especialmente o autofeedback positivo e negativo, sentimental, emocional, tudo isso é muito rico. E a terapia cognitivo-comportamental, então, faz, tanto durante os atendimentos, como também por tarefa de casa, um momento dedicado ao paciente fornecer feedback de um para o outro, no processo de tratamento em grupo, como também dos pacientes para o terapeuta e do terapeuta para os pacientes em um ambiente de tratamento grupal. E o terapeuta também deve oferecer feedback e receber. Isso também, de terapeuta, estar aberto a receber feedback, tem vários que não gostam. Tem aluno nosso que, assim, naturalmente, deixa escapar aquela autoestima do terapeuta acima do bem e do mal. Mas como assim eu vou aceitar feedback? Isso vai me fragilizar, isso vai me expor como terapeuta, isso vai demonstrar fraquezas na minha formação. Não. Na terapia cognitivo-comportamental, há espaço para que o terapeuta também receba feedback. O feedback do trabalho terapêutico e o feedback também de o quanto a terapia está sendo eficiente, profícua, execuível, de resultado, lógica, enfim, que se está ou não satisfazendo as necessidades, desejos e aspirações dos nossos pacientes. Então, orientações de como deve ser o feedback, ou seja, descritivo e não avaliativo. Diferenciar entre expressar uma opinião de maneira julgadora ou não é uma grande tarefa de terapeutas cognitivo-comportamentais, de propor e de ser recebido e aproveitado por pacientes. É ser específico, deve atender a necessidade de ambos, não é desabafo,
dirigido ao comportamento ao que pode ser modificado, quando solicitado nunca imposto e em momento oportuno. Essas questões contextuais, então, do dar e receber feedback, também é um item dentro de treinamentos de habilidades sociais que nós tratamos, estudamos, ensinamos, treinamos, exercitamos com os nossos pós-graduandos de maneira exaustiva, repetitiva. Se tem uma das coisas que eu garanto muito, dentre muitas, do nosso curso de pós-graduação, que em nenhum outro você vai se formar um expert tão grande em treinamento de habilidades sociais do que fazendo o nosso curso. E prometi 5 itens, de treinamento de habilidades sociais. Estamos chegando ao 5º. Todos eles já podem ser imediatamente aplicados lá no seu consultório, na sua clínica, no seu serviço de saúde e já obter resultados. E agora, fazendo a nossa pós-graduação, nós vamos te levar além para você fazer isso de maneira muito melhor, muito mais assertiva, muito mais específica, com muito mais resultados e obtendo muito mais indicação dos seus próprios pacientes e daquelas pessoas que convivem com seus pacientes e que percebem e reconhecem a transformação. Então, tarefa de casa. Olha aí, você que já assistiu 1, 2 ou mais vídeos meus, leu capítulos de livros meus, tarefa de casa. Um grande parâmetro, um grande referencial para que nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, possamos saber se o que estamos aplicando, se o que estamos usando, se o que estamos abordando nos nossos consultórios está surtindo efeito, depende das respostas que aparecem nas tarefas de casa trazidas pelos nossos pacientes. Ou seja, tarefa de casa, ela é muito valorizada no nosso curso, porque talvez ela é o modo prático, mais viável do terapeuta perceber entre um e outro atendimento em qual velocidade está o andamento do crescimento, da transformação psicoterapêutica dos nossos pacientes. Então, deve ser extremamente valorizada, o paciente deve ter na sua agenda um tempo para resolver essas tarefas. Eu, inclusive, peço para o paciente, isso parece um pouco velho, pedir para o paciente levar a agenda física e já no final do atendimento ele colocar um outro horário de casa na casa dele antes do próximo atendimento para ele se dedicar às questões, tarefas de casa, atividades domésticas da terapia cognitivo-comportamental. Logicamente que hoje, com Google Agenda e uma série de outros aplicativos e recursos de agendamento, eu peço ao paciente para no final do atendimento pegar o seu smartphone e já sinalizar lá o momento entre este atendimento e o próximo que ele vai dedicar-se ao aproveitamento da terapia cognitivo-comportamental. Resolvendo tarefas de casa, refletindo, fazendo texto, fazendo uma ligação que ficou no ensaio, fazendo um ensaio para dessensibilizar de alguma fobia específica ou de sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, o que eu quero dizer é que tarefa de casa, praticamente todos os professores do nosso time valorizam muito. Oferecer uma folha para preenchimento. Essa folha para preenchimento pode ser, inclusive, um recurso de marketing, em que você coloca o logo da sua clínica, a planilha onde ele vai responder e, na sessão seguinte, buscar essa tarefa, revisar, discutir, tirar dúvidas. Tem terapeuta, é interessante que quanto mais maduros vamos ficando com a prática terapêutica, mais humildes vamos ficando. Então eu tinha, por exemplo, como prática, de perguntar para o paciente apenas uma vez. Entendeu? E ele respondia, entendeu. Eu não perguntava mais e, ilusoriamente, eu dava aquilo como encerrado positivamente. De fato, meu paciente aprendeu. No segundo momento de maturidade terapêutica, eu passei a solicitar ao paciente que explicasse como ele entendeu o que eu ensinei, orientei, escrevi, falei e propus. E num terceiro momento, eu peço para um terceiro momento de maturidade profissional, eu peço para o paciente,
durante o atendimento, explicar 2 vezes de maneira diferente o que ele compreendeu e, quando ele traz a tarefa de casa proposta, dele explicar aquela tarefa de casa de 2 formas diferentes com a mesma finalidade, que é saber se ele compreendeu de maneira ampliada a proposta. Enfim, eu estou tomando a liberdade de dar algumas orientações que você não vai achar no livro, você não vai achar no paper, não vai achar no protocolo. E por que eu estou fazendo isso? Porque a nossa pós-graduação, tão fanáticos que somos por ensinar o que há de melhor da maneira mais fácil e aplicável possível, os nossos professores têm total liberdade e incentivo de ensinarem a partir de uma teoria sólida, mas ponderada pela aplicação que fizeram daquela teoria na prática e quais foram seus melhores resultados, ou resultados limitantes, ou resultados que foram, digamos, customizados para cada um de seus casos. Porque a discussão de casos clínicos durante o curso é uma obrigação dos nossos docentes. E resistências. Avaliar possíveis situações de perfeccionismo, necessidade de aprovação, medo de perder espontaneidade, enfim, destacar o que é importante no treino, não precisa ser perfeito. Feito é melhor que perfeito, é um jargão aí, inclusive, de outras áreas do conhecimento. Enfim, procurei aqui, com muito esforço, muita boa vontade, muita disponibilidade, já ensiná-lo muitas informações aplicáveis de treinamentos de habilidades sociais, mesmo antes de você fazer a inscrição e matrícula no nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Porque independente da sua matrícula, nós temos a missão central de ensiná-las a colocar as melhores práticas possíveis de terapia cognitivo-comportamental para a transformação das vidas de seus pacientes nesse momento, sofridos por toque, compulsão alimentar, fobia específica, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, transtorno bipolar, demandas familiares, o trabalho e muitas outras. Então, reafirma aqui o convite. Venha fazer a nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental voltada para resolver múltiplas necessidades. Faça já a sua inscrição e a sua matrícula no link que está aqui abaixo do seu vídeo. Vai lá agora e faça. Nós começamos a ensiná-los agora já, antes da inscrição e da matrícula. Tão apaixonados, interessados, que nós estamos para facilitar o seu estudo e a realização da pós-graduação conosco, que estão aqui os nossos contatos. Você pode escrever direto para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. Sim, eu vou responder no máximo em 48 horas. E ainda vou mandar o arquivo de uma aula muito especial para você. Você pode me ligar, sim. Você pode me ligar, passar mensagem de texto, deixar mensagem de voz na caixa postal, WhatsApp, no 11 99622 8835. E você também pode contactar a nossa equipe com muita boa vontade, vai atender e tirar suas dúvidas no cursos@vidamental.com.br e também no 11 99 901 6189. E mais, como nós somos parceiros Unip, se você quiser tirar dúvidas administrativas, pedagógicas, financeiras, metodológicas, políticas de desconto, políticas de financiamento, fique à vontade. Entre em contato com o Unip no 2166-1066 e de todo o Brasil. Ligue sem custo no 0800 010 9000. Há uma equipe maravilhosa, muito competente para atendê-los da melhor maneira possível e você começar o curso já com todas as suas dúvidas esclarecidas. Dessa maneira, quero reafirmar o convite para que você faça já a sua inscrição e matrícula na nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental de múltiplas necessidades. O link está aqui abaixo do seu vídeo. Aproveitando, já inscreva também no nosso canal e continue recebendo informações sobre terapia cognitiva comportamental. Estamos à sua inteira disposição e prontos para juntos levarmos você através da pós-graduação com professores maravilhosos, metodologia inovadora,
levarmos você a uma performance profissional muito mais além.